Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de testemunho aqui no canal. Seja muito bem-vindo a todos, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Exatamente, e hoje nós estamos trazendo mais um testemunho internacional para o quadro Qual a Sua História? Exatamente. Nesse quadro Qual a Sua História tem uma série de testemunhos muito ricos e alguns testemunhos são similares ao que veremos hoje. São uns Exatamente. testemunhos que envolvem um pouco do sobrenatural, porque geralmente quando a pessoa ela vai muito a fundo, ela acha que ela não tem mais saída, né? E esses testemunhos mostram que realmente não importa quão fundo você for, Deus vai resgatá-lo. Deus vai atrás. E Deus está ali com a mão estendida para te aceitar e te abraçar. E hoje vocês vão conhecer a história da Tami. Exato. A Tami Nós já teve, ela já deu entrevista para o Little Light Studios, do Scott Myers, também já deu entrevista para o Just Be Blessing, do Alex Castilheiros. Ambos têm testemunho também aqui na playlist Qual a Sua História. O testemunho Exatamente. da Tami é bem interessante, tem alguma coisa a ver ela com uma similaridade com feitiçaria, alguns pactos também, mas também a libertação que teve dessa vida. Então a gente vai saber um pouquinho hoje dessa história fascinante, para a glória de Deus. Exatamente. Ela veio de uma prática chamada santeria, que é uma prática esse nome a gente não conhece aqui no Brasil, mas ela vai explicar melhor. Porém, é uma prática que tem similaridades com as práticas da Umbanda, do Candomblé. Então, com essas práticas juntos com feitiço, sabe a história que a gente trouxe aqui do canal do Eduardo Santos? É, Do pai santo, ex-dono de terreiro? É uma prática religiosa tipo a que ele tinha. exato, exatamente. E nós tivemos esse privilégio mais uma vez aí de ter a Tami e a Juliana Carvalho também, que mais uma vez Sim, estará conosco fazendo a tradução consecutiva para todos vocês. Ela fez, já participou aqui no canal, algumas traduções também, ajudando aqui nós, para a glória de Deus também, que tem sido uma bênção em nossas vidas, tem sido uma bênção para muitas pessoas que não conseguem compreender a língua, mas ela, aqui com a Juliana, a exatamente. gente cumpre a missão que Deus deu, né? Toda a língua, tribo e Amém. nação, né? Glória a Deus. Exatamente. Amém. Amém. Então, queremos agradecer a Ju e agradecer a Tami. Thank you, Tami, por aceitar aqui o convite. E quero já, então, apresentá-las aqui a vocês. Se vocês ainda não conhecem a Ju, vão conhecer hoje e também vão conhecer a Tami. E elas vão começar com uma oração e logo em seguida a Tami já começa com o testemunho dela, tá Exato. bom? Pode compartilhar, curtir aí, que vai ser bênção esse dia aqui maravilhoso. Amém. Então, vou colocar aqui na tela a Tami e a Ju e dizer welcome! Welcome. Sejam muito bem-vindas. Podemos começar então com uma oração, Ju, e aí já segue para o testemunho. Okay, so Tammy, can you pray for us and then we can continue on your testimony? Okay. Sure. I'm going to translate you, okay? Okay. Father, you know that I am not worthy, but you are worthy. Senhor, o Senhor sabe que eu não sou merecedora, mas o Senhor é. You are the one who brought me out of the pit. O Senhor é quem me tirou. You have set me free from Satan's bondage. O Senhor é quem me libertou das garras do inimigo. And all I want to do is glorify your name. E tudo que eu quero fazer é glorificar o seu santo nome. I ask for your forgiveness Eu peço pelo seu perdão of my sins, and I ask that you replace it with your love for your people. e peço que o Senhor nos agracie com a sua graça pelo seu povo. May all of us be touched and renewed by the words that you give me. Que as pessoas possam ser tocadas pelas palavras que o Senhor me dá, que o Senhor vai me dar. And may people feel your Holy Spirit when they listen to this testimony that you have given me. E que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo quando ouvirem a testemunho que o Senhor me deu. In Jesus' name I pray. Amen. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.
Okay. Amém. Let's go. So, a little bit about myself. I was born and raised in New England, and that's in the United States. Ok, desculpa. Então, falando um pouco sobre mim, eu nasci e fui criada em New England, que é Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né, em Nova York, no estado de Nova York. Yes. So it's kind of close to New York area. Ok, é perto da área, né, de Nova York. For the sake of my family, I am going to leave out names and certain details of my testimony. E para o bem e a privacidade da minha família, eu vou deixar fora alguns nomes, alguns detalhes também. I'm going to ask that as I share that you all pray for me and continue to pray for me and what God is doing in my life and your life as well. Durante o testemunho, eu peço que vocês orem por mim e para que, né, Deus continue abençoando a minha vida. Yes. So, and please don't mind my dog who's walking around. E por favor, não se importem aqui com o meu cachorro que vai ficar andando por aqui. That's okay, we love dogs. So, it wasn't until I became a Christian that I realized the life that I was living and what I came out of. But before then, it was normal to me. The things that had happened, the things that took place were very real. And it was just an everyday occurrence. And I understand that there are many people out there that are experiencing things that involve witchcraft. And it may seem normal and it may be a shock to discover some of the things. Eu só percebi algumas dessas coisas depois que eu cheguei ao cristianismo, de que o que eram essas práticas, porque na verdade era o dia a dia, era a minha vida normal, o que aconteciam e o que envolve a feitiçaria, e para algumas pessoas que estão envolvidas nessas práticas também, para elas é uma coisa normal, uma coisa natural do dia a dia, e só depois que a gente vê o outro lado é que a gente percebe realmente no que está envolvido, né? So I grew up in a home. I went to a Catholic school pretty much all my life, and we were told that we were Catholic. Então eu cresci numa família, estudei numa escola católica, então foi a minha vida, mas eu fui criada e compreendi o que foi ensinado é que nós vivíamos em uma casa católica. But we didn't really go to church often, although we went to a Catholic school since we were little all the way through high school. We didn't really go to church. Mas apesar de estudar numa escola católica desde a infância até o ensino médio, nós não tínhamos o hábito de ir à igreja. Então, a gente estudava na escola católica, mas não frequentava a igreja. In my home, there was my mom, my grandmother, and my sister, and a few of my siblings. I have a few more siblings that did not live with us, but it was my sister and two brothers, my mom, and so my grandmother was the one who brought Santeria into our family. Então, na minha casa, era eu, a minha irmã e mais dois irmãos. Eu, a minha mãe, minha irmã e mais dois irmãos. E quem trouxe a prática da santeria, ou santaria, para a nossa casa foi, no caso, a minha avó. For me, it was very normal, and Santeria was very interconnected with the Catholic Church. A lot of the things that we did, a lot of the saints, statues and things like that, they all
were connected to the Catholic Church. Uhum. Então, foi muito normal para mim, porque todos os santos, as estátuas e as referências que a gente tinha na santeria eram similares, na verdade, assim, como se fossem conectados, né, interligados com o catolicismo. Então, era uma prática tranquila, normal para mim. So many of you have probably heard about like good magic and bad magic. Uhum. And so my family was involved in quote unquote good magic. Uhum. Então, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar sobre a boa magia e a magia ruim, né? A magia boa e a magia ruim. E no caso, a minha família estava envolvida no que a gente pode se chamar de magia boa. Mm-hmm. So it's very normal to, do spells, read cards, and I guess you could just call them spells and certain chants and lighting candles. There was a lot of that in my house. Então, assim, era muito comum para nós ler cartas, fazer feitiços, né? Que é o que envolve na feitiçaria, né? Era muito normal e tinha muitas velas, né? Tinha muita essa prática de acender velas e também de fazer esse tipo de situação dentro de casa. Sorry, you said about read cards, and you said another thing that I didn't translate. Read cards, candles, and spells. Like spells. certain spells. Mm-hmm. Ok. Feitiços, leitura de cartas e acender muitas velas. Tinha sempre essa prática de acender velas e muitos feitiços também. Mm-hmm. And at a very young age, my brothers and I were baptized into this, I guess, I don't want to say religion, but I guess it is a religion. Uhum. Então, muito novos, eu e meus irmãos, nós somos batizados nessa religião, né? Que eu poderia chamar de religião, no caso. Então, logo cedo. Yeah, it was very normal for us. We wore the beads. We took the special baths with certain herbs. There was a lot of herbs involved. There was a lot of, different rituals that we did on a very regular basis. Uhum. Então, existiam alguns rituais, né? Alguns rituais, assim, básicos e regulares, né? Normais, que a gente fazia sempre, que era com ervas, né? E, na verdade, a gente conhece um pouco disso no nosso país, né? Como se fosse banhos, né? Esse tipo de coisa com ervas e todas essas práticas, esses rituais que eram envolvidos com esse tipo de plantas e é muito comum. Algumas pessoas, né, no Brasil fazem, então a gente tem um pouco dessa ideia também. Mm-hmm. And so my grandmother, she was the one that did most of the things. She was actually she talked to the dead. Uhum. So people would come to her to speak to their loved ones or somebody that has passed away. Uhum. Então, no caso, a minha avó é que fazia a maior parte das coisas, ela conversava com os mortos, então as pessoas vinham até ela para conversar com seus entes queridos que haviam falecido, né, para se comunicar com eles de forma geral. Mm-hmm. So it was very normal for me, like in my house, to see spirits, to see just random people walking around. And as a matter of fact, I used to have a man that stood at the foot of my bed every night. Ok, então era muito comum. Eu cresci nesse ambiente, então era muito comum para eu ver espíritos andando sempre pela minha casa, pessoas desconhecidas, pessoas aleatórias, né, andando pelos cômodos da minha casa. E, na verdade, no pé da minha cama tinha um homem que ficava parado sempre. Então, era uma coisa normal, era uma coisa comum. Mm-hmm. And as I was baptized to Santeria, we went down into the river. We had to wear all white clothes and do this thing, and we had the whole ritual and everything. And there was something that was very particular about me, because there are some people that just
that just have supposedly the gift, and then there are people that try to get the gift. And so there are different things that people were given, and I was given dreams. Ok. Então, quando eu me batizei, a gente usou aqueles roupões, né, brancos, aquelas roupas brancas, fomos no rio, né, entramos no rio, e algumas pessoas, né, quando foi se batizar, né, na santaria, e para algumas pessoas, elas simplesmente recebiam dons, né, alguns gifts. Para algumas pessoas era normal receber esses dons, outras buscavam receber esses dons. E no caso, para ela, foi dado o dom de sonhos. Então, ela tinha o dom de sonhos. Mm-hmm. So around the time when I started having my dreams, they were very vivid dreams. There were dreams that, you know, I would speak in different languages, or people would speak in other languages and give me messages to say. My job was to tell my mother the dream, and then she would kind of, I guess, translate the dreams for me. And a lot of the dreams would come true. Então, os sonhos eram muito vívidos, muito reais, e nesses sonhos eu conversava com outras pessoas, muitas vezes em outras línguas, e às vezes esses sonhos eram para dar mensagens para outras pessoas. Então, eu recebia um sonho, por exemplo, de uma pessoa que era uma mãe, ou de um filho que precisava mandar uma mensagem para a mãe, e ela fazia essa tradução, essa ponte, né? E às vezes nem era na própria língua, era em outras línguas. So with that, there were many experiences. I knew I had a certain power. I didn't quite understand it. All I knew was that I would see things and I would experience things and they would happen. And I didn't realize Satan was preparing me for something to get more deeper into this cult, so to speak. Uma coisa que eu esqueci de relatar é que, na maioria das vezes, esses sonhos, essas mensagens se tornavam reais, né? Então, um detalhe importante. E aí, o que acontece é o seguinte, ela percebeu que ela tinha esse poder, né? Que ela tinha esse dom, e que não era, na verdade, uma coisa assim... Era uma coisa natural para ela, né? E as pessoas, no caso, ela sabia que ela estava sendo preparada, ela estava sendo moldada para esse culto, né? Estava sendo moldada, sendo preparada para algo maior em relação a isso. But, you know, God is merciful. He's so merciful. Even though I was involved in all of this stuff, even though, you know, I went to, you know, a church that really didn't believe in Christ, there was something about whenever they told a little bit of the story, or around Christmas time, there was something about Jesus that attracted me to him. And I knew that somehow he was there to help me. Mas a verdade é que Deus é tão misericordioso, nós sabemos isso, mas ela disse que mesmo envolvida nessa prática e participando, né, dessa religião, no caso, vamos chamar dessa forma, indo, quando ela ouvia mensagens, mesmo que ela não estivesse exatamente ligada a Cristo ou com as mensagens de Jesus, alguma coisa sobre o nome de Jesus e sobre a história dele, sobre o cristianismo, atraía ela de uma forma que ela não conseguia explicar. So you can imagine that in my life, with all of this stuff happening, Satan being involved, you know, in my life, unbeknownst to my family, because my family, they don't know, they still don't understand that those things are of the devil. E na verdade, todas essas coisas, né? Satanás, ele estava me preparando exatamente para isso, mas a verdade é que a minha família, agora, ela dizendo dessa forma, né, a família dela não entende exatamente que, na verdade, é para Satanás que eles estão trabalhando, né, e agora ela consegue enxergar isso, mas, na verdade, a vida dela, e não só dela, mas da família, era exatamente envolvida e trabalhando em prol dele, para ele. And so, as I'm experienced a lot of different things, you know, there was a lot of child molestation that, you know, I was, you know, that I had to endure, a lot of hardships, a lot of
it just wasn't a safe life, you know? It wasn't a life that was healthy for a child. Uhum. Na verdade, foram muitas situações difíceis, né, que ela teve que passar, muitas situações, assim, pesadas, como molestação de criança, né, e que ela teve que estar presente, participar, e, na verdade, não era de nenhuma forma um ambiente para uma criança e também não era seguro e nem satisfatório, né? Não era um ambiente, não era uma vida justa e para uma criança estar presente. Mm-hmm. And so as I'm growing up and I'm experiencing hardships and a lot of heartache, a lot of pain, a lot of confusion, feeling lost, you know, I believe that every teenager gets to this crossroad where they're presented with choices, you know, and there's the road of good and there's the road of evil. And because of all of this turmoil that was in my house, I decided to choose the road of evil, because no matter what I did or how good I was or how, you know, the best grades that I got, the well-behaved I was, it didn't matter. Still, things just kept getting worse. E, assim, essas coisas, né, essa dificuldade, esses tormentos, essa sensação de se sentir perdida, ela se sentia sempre nesse pesar, né, nesses problemas que a envolviam. E quando chegou a fase da adolescência, toda adolescente passa por esse momento de, como se fosse uma encruzilhada, né, de ter que decidir que caminho seguir, se vai escolher o caminho bom ou o caminho ruim, e não importava o tanto que ela fazia de tudo para ser uma ótima aluna, para fazer as coisas certas e para escolher o bom. No fim das contas, ela acabou escolhendo o lado ruim, justamente porque não importava o que ela fizesse, as coisas sempre ficavam piores e piores, por conta de todo esse sofrimento e esse pesar que ela passava. Mm-hmm. So because of that, I chose the wrong road. And I chose it because I thought that would be the best way to go. I thought that if you know, if I'm not going to be safe in my home, if I'm not going to, then I'm going to have to do something about it. And that got me in trouble, because of course, when you go out and you do things, you know, that you're not supposed to do. And so I started, dating, and at a very young age. I started drinking at the age of 14. I started, doing drugs, and just life just got really bad. Everything got really, really bad. Uhum. E como ela percebeu que no caso, né, ela escolheu o lado ruim, né, o lado negro, e ela percebeu que ela acabou se envolvendo cada vez mais, as coisas começaram a ir cada vez mais profundas, e muito nova, ela começou a fazer muitas coisas que no caso ela não deveria fazer, mas ela já estava envolvida naquilo. Então com 14 anos ela começou a beber, começou a namorar, começou a beber, começou a usar drogas. Então, como ela não tinha uma vida segura em casa, então ela decidiu que ela iria se juntar a todas as práticas, né, para que ela pudesse, talvez, uma forma de se sentir segura, né, indo atrás de todas essas coisas para poder suprir. Mm-hmm. And so, as things got worse, I started to lean towards the things that I knew, and what I knew, that because I felt like I needed protection. I got involved with, drug dealers. I got involved with gang members. I got involved with everything was just a mess. And so the only thing that I knew, even though I went to Catholic school, went to Catholic church, and I knew about Christ, I didn't know that he was the one that was going to help me. So I went to what I knew and what my family did, and that was Santeria. Uhum. Então, no caso, né, nesse período, ela, apesar dela frequentar a escola católica, ir à igreja católica e ouvir sobre Jesus, ela não tinha ideia de que esse Jesus queria libertá-la. Não tinha, na verdade, essa explicação. E como as coisas ficavam cada vez pior e pior e pior, como ela não se sentia segura, então, assim, ela precisava de algo para fazer com que ela se sentisse segura. Então, ela começou a lidar com traficantes de drogas, começou a lidar com gangsters, com pessoas envolvidas
com esses líderes, né, de quadrilhas, né, que no caso a gente chama de quadrilhas, chamam de gangsters, assim, líderes, né, de facções, porque ela sabia que era essa forma que ela tinha para se sentir protegida. E, dentro de casa, a prática que ela tinha era se envolver com a santaria. Mm-hmm. And so, right around that time, I decided that I was going to go into Santeria. And so I started to, study more on it. And I started to try to, cast spells, just learning more about how to do it and it was working. It was starting to work. I was experiencing things that I've never experienced before in my life. And a lot of the people who get attracted to that kind of stuff, to Santeria and witchcraft, it's really because they want power. Uhum. E no caso, eu comecei a me envolver, né? Ela começou a se envolver cada vez mais com esse mundo, né? Com essas práticas da santaria. Então, fazer feitiços, né? A praticar feitiços. E, na verdade, as pessoas que entram na santaria, na verdade, é sempre em busca de poder. Então, é em busca de poder e ela percebeu que as coisas começaram a dar certo, que ela começou a fazer esses feitiços e eles começaram a dar certo. Então, como ela começou a ter poder, né, automaticamente foi fazendo cada vez mais e seguindo. Yeah. So, I decided that I started getting my card read, the tarot cards. I started visiting what they call botanicas. So a botanica is a store that they have all of the statues, all of the candles, and santeras there. And they tell you what spells to cast, how to cast them, what items you need to buy. And so I went to that store one day. Uhum. Bom, no período que ela começou a ler, a estudar cada vez mais, quando ela decidiu de fato que ela queria praticar a santaria, então ela começou a estudar e fazer todas essas coisas, ela começou a estudar também a parte de leitura de cartas, né, fazer a leitura de cartas, e também ela começou a frequentar um local que se chama Botânica, onde eles têm todos os santos, todas as imagens, todas as estátuas. No caso, a gente poderia até chamar como santos mesmo. E lá nesse lugar, eles tinham também todas as ervas e as velas, quais as ervas especiais para poder usar nos feitiços, como jogar os feitiços, como fazer a prática dos feitiços. Então, ela frequentava esse lugar que tinha todos os materiais, onde fornecia todos os materiais para esse tipo de prática. Mm-hmm. So in that process, though, I met a friend who went to church, and he gave me my first Bible, and I was kind of like, I was drinking a lot, I was doing drugs, I was partying a lot, I was in a lot of trouble, and then, here is this guy trying to present something to me that was very, very different. I remember reading the Bible and trying to open it, and I couldn't understand a word in the book. Então, nesse mesmo período, eu tive um amigo que se converteu e me deu uma Bíblia. Ele começou a ir à igreja e me deu uma Bíblia. E eu tentava ler, mas não entendia nada. E então, só que nesse período também eu bebia muito, usava muito droga e fazia ia em muitas festas, então eu estava envolvida com esse tipo de coisa, mas mesmo assim, por conta de ter, né, de ter a influência de uma pessoa que me deu uma Bíblia, eu tentava ler, mas simplesmente não entendia nada. So this friend was praying for me, and he had a group of people praying for me, and I didn't even know it. So here I am going into this botanica, right? Uhum. Então, esse meu amigo, ele começou a orar por mim. Na verdade, ele tinha um grupo que orava por mim, eu não fazia a menor ideia. E eu comecei a praticar, na verdade, a frequentar esse botânica, né? Essa loja, digamos assim, né? Esse local. Mm-hmm. And I walked into this place, and I remember just
it was a different, so where I grew up, it was predominantly Hispanic. There was multicultural, you know, you had international people, you know, but this area happened to be predominantly Hispanic. And most of the people that owned the botanicas were either Puerto Rican or Dominican. Uhum. E nesse lugar, no Botânica, no caso, não é especificamente uma cultura em si, né, porque é multicultural, mas predominantemente porto-riquenhos e colombianos. And so what was really interesting, though, is when I was there in that store, the person who came out was not Hispanic. E o que foi interessante é que, apesar, né, dessas pessoas que serem hispanas, quando ela ia nessa loja, a pessoa que a atendeu não era hispana. Mm-hmm. She was a white woman. She had short hair, and she just didn't look like she belonged in that store. And so then she approached me and asked me how she could help me. E essa pessoa, na verdade, era uma mulher, e ela era branca, de cabelos curtos, e ela se aproximou de mim, e não parecia que ela tinha nada a ver com aquela loja, né, que ela não pertencia àquele lugar, mas ela se aproximou de mim para perguntar exatamente se eu precisava de ajuda com alguma coisa. So she asked me, you know, how can she help me? And I remember just looking, there was like a whole display and it was glass, and I could see all these little statues, all of these little necklaces, all of these little things to cast spells. And I remember just looking for like something for protection because I was in trouble. I needed help. You know, there was just a lot of bad things happening and I just wanted protection. So I asked her, I said, what is your strongest thing for protection in this store? I will buy it. Então, quando ela se aproximou de mim e perguntou se eu precisava de ajuda, eu olhei, né, como se fosse uma bancada com um vidro onde tinha todas as estátuas, onde tinha todos os colares e tudo que para jogar os feitiços, e eu precisava muito de proteção, porque no caso eu estava uma bagunça, minha vida era uma bagunça e eu precisava de proteção. Então eu disse para ela: o que você tem aqui nessa loja que seja assim o mais forte para me dar proteção? O que você tiver de mais forte é o que eu vou comprar. Mm-hmm. And I'll never forget this. And she looked at me and she said, the strongest thing you have is your faith. Ela disse que jamais vai esquecer isso que ela disse, né? O que a mulher disse, que a coisa mais forte que ela tem para a proteção é a sua fé. O que você tem de mais forte para te proteger é a sua fé. Now you can understand that this is really odd because that's not what they go off of. They go off of what is the strongest, you know, the spell and what time of day, and there are all these rituals, and that is what makes it the strongest, right? If you do it the right way. But she said the strongest thing that I have was my faith. And for some reason, I knew what she was talking about. E, na verdade, não fez o menor sentido o que aquela mulher estava dizendo para mim, porque, na verdade, nesses lugares, o que você tem de mais forte para proteção é um feitiço, é o estudo do dia, da data, da hora certinha, do período, né, do tempo. E só que o que ela me disse, que não fazia menor sentido naquela situação e naquele lugar, é que o que eu tinha de mais forte para me proteger era a minha fé. Mas, na verdade, eu compreendi, eu entendi o que ela quis dizer. And so my response was just, I was shocked, but I just said, okay. And I walked out, and I knew that she was talking about God. Now, I've heard many stories about angels, and I've seen many demons, but I believe that she was an angel of God. And I met her and she saved me from getting deeper into that cult. Uhum. E eu sei que eu sei que existem os anjos e sei que eu tive muitas experiências com os demônios, mas eu tenho certeza que ela foi um anjo,
justamente porque a fé que ela disse que era a única coisa forte que eu tinha, ela estava falando sobre Deus. Então, essa experiência, com certeza, eu sei que foi um anjo enviado para que ela pudesse me afastar de coisas que eu poderia ficar ir cada vez mais fundo nesse culto. Então, foi uma prevenção para que eu não fosse cada vez mais fundo nisso. Foi o anjo que Deus enviou para mim. Eu tenho certeza que ela foi um anjo na minha vida naquele dia. So here I am. I've seen all these things. I've seen all these rituals. In my house, there used to be what we called an altar room. And that altar room had all gods from all different cultures, different, spells, different. I mean, it was just a room complete of all of these things that were not of God, right? Bom, na minha casa, nós tínhamos, assim, eu tinha todo o contato com esse tipo de coisas, e nós temos um quarto que é o quarto do altar, e nesse quarto tem todos os deuses do mundo, todos os deuses de outras culturas, e todos os rituais, os feitiços, e eram as coisas que eu estava envolvida com todos os rituais, mas, no caso, eu sabia que eu estava passando por essa fase, ouvindo isso, e dentro da minha casa eu tinha todas essas influências e esses deuses e esses altares em oferecimento a esses deuses multiculturais. And even in the midst of all of that stuff, even in the midst of what I knew, the Holy Spirit still spoke to me and told me what I needed to do. And I'm thankful for my friend who gave me my first Bible. E no meio de tudo isso, é uma mistura, né, de tantas coisas, eu sei que o Espírito Santo, ele estava trabalhando em mim, estava trabalhando na minha mente, e eu agradeço muito a esse meu amigo que orava por mim e que me deu uma Bíblia, porque por conta disso, o Espírito Santo estava trabalhando. So I decided that I was going to discover what it was. I decided that I wanted to know who God was. I wanted to understand and experience this freedom. There was some kind of strange, it was like a drawing, like a pulling me in that direction. I couldn't explain it. I still can't explain it. All I knew is that was the direction that I chose instead. E eu percebi que alguma coisa estava me puxando, estava me atraindo para aquilo. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu tinha que saber mais, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que ir atrás, porque algo estava me atraindo para eu realmente entender o que aquilo era, no meio de tudo isso que estava acontecendo. But you can imagine, here I am, somebody who could have had a strong influence for Satan. I could have brought many people and I could have hurt many people, and he's about to lose me. So Satan does not give up or give in that easy. Uhum. E você imagina a situação que eu estava. Eu tinha todo o poder à minha disposição. Satanás, ele estava totalmente, no caso, disposto, né? A gente pode dizer, disposto a dar todo o poder que eu queria de machucar pessoas e de influenciar pessoas, e eu estava vivendo essa situação, mas ele simplesmente não desiste tão facilmente. Ele não desapega tão facilmente das pessoas. So, one day I was home and I was taking a nap during the daytime. And I took a nap during the daytime because I couldn't sleep at night, because every night Satan tormented me with nightmares, with rats, with snakes, with tarantulas, things crawling on me, things chasing me, trying to kill me. All of those kind of things was happening. So I never slept at night. I slept during the daytime. Então, um dia eu estava tirando um cochilo durante a parte do dia mesmo, porque à noite eu não conseguia dormir. Eu era atormentada por Satanás todas as noites, com cobras, tarântulas e outros seres correndo atrás de mim, me perseguindo, e esses tormentos, eu não conseguia dormir de noite, então eu só dormia durante o dia, durante a luz do dia. So one day I was taking a nap,
And I was in my room. I had the house phone next to me. The TV was on, and my bedroom, my bedroom door was open because I was expecting my cousin to visit. But something happened while I was taking a nap. E um dia eu estava tirando um cochilo durante o dia, a porta estava aberta, a televisão estava ligada e outras coisas perto de mim, porque na verdade eu estava esperando um primo chegar para me visitar. Então eu fui tirar o cochilo nesse período, mas alguma coisa aconteceu durante aquele cochilo. And that's when I had the conversation with Satan. E foi nesse momento que eu tive uma conversa com Satanás. I remember being in the dream, and it was a dark place. It was a dark place, and I was standing alone in this dark place, and then I hear a voice. E eu estava eu me lembro do sonho, eu estava em um lugar totalmente escuro, e nesse lugar eu estava parada, em pé, e um lugar totalmente escuro, totalmente negro, e eu ouvi uma voz. And that was the most charming, attractive, it was the most beautiful voice that I've ever heard. E foi a voz mais atrativa, mais encantadora, mais maravilhosa de ouvir naquele momento. Foi a voz que eu ouvi, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. And then at that moment, e aí, então he showed me his, and then he shows up. Then I see his face. Ok. E aí foi nesse momento que eu vi o rosto dele. And he was handsome. He had, ele era lindo. Just a beautiful face, perfect hair, and with the voice, he was just so attractive. E ele é lindo, cabelo perfeito, rosto perfeito. Ele é muito atraente, muito. E atrativo. And so he began to ask me a question. And the question was, if I ask you to do something, will you do it? E ele começou a me fazer uma pergunta, né? Ele me perguntou, se eu te pedir para fazer uma coisa, você vai fazer para mim? Você faria? And my response to him was, if you tell me what it is, I'll let you know if I can do it. E a minha resposta foi, se você me disser o que for, eu vou te dizer se eu vou fazer ou não. And he said, nope. I want to know if I asked you to do something, will you do it? And I repeated the same answer. E ele me disse, não. A minha pergunta é, se eu te pedir para fazer uma coisa, você vai fazer? E eu continuei com a minha resposta. Não, se você me disser o que é, eu posso te dizer se eu vou fazer ou não. And then he started to get upset in the dream. And he said, no, I want to know if you ever tell you to do something, will you do it? And I said, no. E foi no momento em que ele começou a ficar chateado, né? Não, a minha pergunta é se eu te pedir para fazer uma coisa, se você vai fazer. E ela falou, não vou. He said, if you don't do this, and at that moment, he showed me a picture. Our family, we have a family portrait in our house, in my mom's house. And he showed me a picture of that. And as I looked at that family portrait, all of their faces became demonic and distorted. Então, eu continuei dizendo não, e ele me mostrou uma imagem. Era uma imagem era um porta-retrato da minha família, um porta-retrato que eu tenho na minha casa, da minha família, e nesse momento, quando eu olhei no porta-retrato, o rosto dos membros da minha família tinham se transformado em rostos demoníacos. And I knew what that meant.
I knew that what he was saying was he was threatening me. He was saying that if I don't say yes to what he wants me to do, which I still don't know to this day what he wanted me to do, you know, he was gonna hurt my family. E eu sabia que se eu não dissesse sim para aquilo que ele estava me pedindo para fazer, ele ia machucar minha família. Eu sabia que ele iria machucar minha família e até hoje eu não sei o que era, porque eu não disse sim, eu disse não. Então eu sabia que ele iria machucar todos. And immediately I wanted to leave. I wanted to get out of the dream. I wanted to wake up. And so I fought, but he would not wake me up. At that same time, my cousin was outside of my bedroom door and she was calling my phone, but I didn't hear the phone. And the door was locked. My bedroom door was locked and she just kept banging on the door, but I didn't hear it. All I knew was I'm trying to break free from Satan in this dream. Eu tentei sair do sonho, lutei para sair do sonho e nesse momento eu caí da cama, mas eu não consegui sair do sonho. Ele me puxou para dentro do sonho e eu não conseguia. E nesse momento a minha primo, não sei exatamente, estava batendo na porta. Na verdade, ele começou a me ligar para que eu pudesse atender. Eu não ouvi o telefone tocar e a minha porta do quarto, que antes estava aberta, como ela falou, estava trancada. E ele começou a bater na porta do quarto, mas eu não ouvi, porque eu simplesmente não conseguia sair de dentro do sonho. Ele me prendeu dentro do sonho. So while she's standing outside, I'm wrestling in my room, in my dream with Satan. He was not letting me go. And somehow she knew in her mind, an instinct was to call on the name of Jesus. And so she did. E eu estava dentro do meu quarto, lutando naquele sonho contra o inimigo, contra o diabo. E a minha prima, no caso ela, no caso a minha prima, nesse momento ela percebeu, ela sentiu o que estava acontecendo e ela entendeu que ela só podia chamar o nome de Jesus. E foi isso que ela fez. And once she called the name of Jesus, he let me go. And then I woke up and I opened the door and everything was just weird. She was just telling me, what happened? What were you doing? She goes, I was standing out here. We were yelling out your name. We were banging on the door. And I told her, I said, I at that moment, I didn't remember that I was in the dream, that I had that dream. All I told her was, I didn't hear you. I didn't hear anything. E nesse momento, quando eu abri a porta e ela falou, o que aconteceu? O que você estava fazendo aí? A gente estava aqui batendo na porta e eu aqui gritando o seu nome e nada. E aí foi nesse momento que eu não lembrei exatamente do sonho, mas eu sabia que a única coisa que eu consegui responder para ela foi que eu não ouvi nada. And so later on, I realized that I had that dream and it did something to me. It scared me, but it also drew me closer to Christ. E mais tarde, naquele momento, em outro momento, um período mais para frente, eu percebi que eu tinha tido aquele sonho e que aquele sonho tinha sido algo perturbador, mas que, além de tudo, aquele momento tinha me trazido para perto de Cristo. But Satan didn't stop there. For many, many years, even after I got baptized, I was tormented by Satan. There were many times, nightmares. I was an insomniac. I did not sleep. I couldn't sleep. There were times where I'd be driving in my car on the road and I would have this like vision of me crashing or driving off the bridge into the water or something like that happening. E durante muitos anos isso continuou acontecendo, ele continuou me atormentando com sonhos, e mesmo depois de eu ter sido batizada, eu continuava sendo atormentada pelo diabo. E às vezes nos sonhos, ou às vezes eu estava dirigindo na estrada e eu tinha uma visão de uma batida, ou então do meu carro cair atravessar uma ponte, cair dentro do rio. Então era esse tormento. And so
I started church hopping. I started to change things in my life. The Lord started working. He started helping me. But for some reason, there was just something that just couldn't break. And I didn't understand what it was. I didn't know how to break free from this torment. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer tudo, porém, esse tormento ele não passava. E eu não sabia exatamente como me libertar disso, como me libertar desse tormento do diabo, como me libertar desse tormento. So in my mind, because of the experiences that I had with Satan, I always understood him to be very, very strong. I always understood him to be very, very powerful. I know what he can do. I know what he's capable of. And I've experienced it. I've seen it. I witnessed it. But I did not understand the power of God. E por conta de tudo que eu vivi na minha vida, eu sabia que Satanás, primeiro que ele não desiste, mas eu sabia que ele realmente era muito poderoso, de que ele tinha um poder muito grande, e que além desse poder, além de eu não saber exatamente como me libertar, eu não sabia exatamente o poder de Deus. Então, eu entendia que o poder dele era muito grande por tudo quanto que eu já tinha visto, tudo que eu já tinha presenciado, que eu já tinha testemunhado, mas eu não sabia exatamente quão grande era o poder de Deus. One day I was sitting at a sermon. I was listening to a pastor speak, and he talked about the power of God. He talked about what Jesus did on the cross. He talked about how he came to set us free. And that when we call on the name of Jesus, that we will never perish. And that Satan has to flee. He has to leave the presence. He has to stop what he's doing. He has to go away when you call on God. E um dia eu estava sentada na igreja, no culto, ouvindo o pastor pregar, e o pastor começou a falar sobre o poder de Deus, sobre o poder de Cristo, sobre o poder de Jesus, o poder de Jesus na cruz, o poder do sacrifício dele, e que o sacrifício dele é para nos libertar, que o sacrifício dele é para nos libertar e para fazer com que o inimigo vá para bem longe, que ele nunca mais venha para perto novamente por conta do poder de Jesus, o poder da cruz. I like this verse from Isaiah chapter 49, verse 25. Eu gosto desse verso, é Isaías capítulo 29, verso 25. Do you want to read it? Sim, just 1 second for me to find the verse, so then Sure. I can share the same verse, but only in, not translated, but also reading in Portuguese. Sure. Sorry, I forgot to put my Bible close to me, so I'm using the cell phone. It's okay. Isaiah 29, right? 49. Desculpe, é Isaías 49. Isaías 49, versos 25. So while you're looking for that, I'm going to read it in English. Okay. But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. E o verso de Isaías 49, 25 diz: O Senhor responde que sim e diz: As coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os meus filhos. Amen. I didn't realize that I was already considered a child of God. I didn't realize that Jesus already adopted me. I didn't know this. And here he's saying that he is going to set the captive free.
And it wasn't until I understood the power of God and what he's willing to do in anybody's life that I was set free. Bom, eu não tinha percebido exatamente que eu tinha sido escolhida como uma filha de Deus. Eu não tinha percebido que eu já tinha sido escolhida para ser liberta. E foi nesse momento em que eu percebi que eu podia ser liberta, que eu podia ser chamada como uma filha de Jesus e podia realmente ficar livre de toda essa influência. Once I realized that, I applied it in my life, I accepted it in my life, and it stopped. The tormenting stopped. The nightmare stopped. And I was able to sleep at night. I was able to experience freedom. I was able to experience life in such a different way. Things didn't look dark anymore. Things didn't feel dark anymore. Things didn't feel like I was going to die. In my mind, I knew I was going to die at the age of 25. But here I am, free. Bom, foi no momento em que eu aceitei essa mensagem, foi no momento em que eu entendi que eu era uma filha de Deus e que eu podia ser liberta, que simplesmente as coisas... Quando eu aceitei isso para mim, as coisas simplesmente pararam. Os tormentos, os sonhos, toda a luta, e foi aí que eu percebi que eu podia dormir de noite e eu estava totalmente liberta. E eu tinha certeza que eu iria ser morta, que eu iria morrer com a idade de 25 anos. Mas eu estou aqui, viva. Never have I ever thought that I would feel safe. Never have I ever thought that I would have such security and such love. Never have I ever thought words cannot describe what God has done for me. Words cannot, I can't put into words how much love he has for each of us, even when I didn't know who he was, even though I wasn't seeking him that much. Nothing can match it. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão livre, que eu pudesse ser tão liberta, que eu pudesse ser tão salva, que eu pudesse ser tão segura. E nunca na minha vida eu imaginei que mesmo que eu não estivesse indo atrás dele, mesmo que eu não estivesse procurando a ele, ele já queria me dar isso. E como, na verdade, não existem palavras para eu poder descrever como eu me sinto em relação ao que ele fez por mim. Now, even though I'm free, my family is still stuck. And I pray for them every day. And if you find it in your heart to pray for them, please pray that God will show them and they accept his freedom. And I want to tell you all today that there's nothing that you can do. I was with the devil. There's nothing that Satan can do that can keep you if you have God. There's nothing. All you have to do is say the word, Lord, save me. And you will be saved. E apesar de eu estar bem, de eu estar livre, a minha família ainda está presa. E eu oro e peço que vocês orem também, se vocês puderem orar pela minha família, porque eu até me perdi em tudo. Eu estava com o diabo, eu estava vivendo com ele, assim como a minha família. Mas não existe nada, nem ninguém que possa nos segurar,
que possa nos prender nas garras do diabo. A única coisa que a gente precisa fazer é dizer, Senhor, me salva. É a única coisa que a gente precisa. I wish I could say that when you become a Christian, that Satan stops, but he doesn't. Eu gostaria de dizer que quando você se torna cristão, o inimigo para, mas ele não para. However, God has provided a refuge for us. He provides protection and safety, and there's nothing that Satan can do that can harm us, that God cannot save us from. Mas mesmo que ele continue nos atormentando, Deus, ele nos salva, ele nos protege, e não existe nada que o inimigo possa fazer para nos machucar, para nos ferir, porque Deus, ele envia e ele protege e ele cuida de tudo para que nós possamos estar bem e para que ele simplesmente não possa nos atingir. So my prayer for you is that you look to Jesus and that you accept him, you call out to him, and I promise you, you will never be disappointed. Never. Então, a minha oração é que você olhe para Jesus, que você busque Jesus, que você procure Jesus, porque não há nada que possa te deixar longe dele, ou que possa te prender, se você chamar o nome dele, para que ele te liberte, para que ele te salve. Amém. Amém. Uau, que lindo. Beautiful testimony. That's Nossa, a beautiful testimony. Thanks for Precious. sharing. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para ela a respeito da vida dela com Deus após ela se tornar livre. O que ela pode orientar para os jovens, né? Para nós, os adultos também, sobre como que ela se mantém segura em Deus dos ataques que ela com certeza deve receber constantemente. É porque, Ju, hoje Hollywood e muitos livros de ficção pintam feitiçaria como algo bom, bonito, poderoso, né? E os jovens Desde as crianças. Né? Isso, estão entrando, os pais Exato. deixam eles verem, e assim, e ela teve essa introdução, né? Então, e ela quis esse poder, e aí ela passou por esse livramento. Então, qual conselho ela daria para esses jovens que estão nesse vale de decisão como ela teve antes? Okay. So they wanted to ask a question for you about how it was your life before, after you accept God, and how it is your connection with him now. How do you deal with the attacks that you still live? Because we know that you might have, as all of us. And what kind of orientation could you give us as young people and also as teenagers that are looking for some direction as you were when you were a teenager? Because we have Hollywood movies and cartoons, everything that paint us the idea that this darkness and this witchcraft and this everything is nice, and people have this illusion that it is really nice for you to get in. So two questions, in fact: how it is your connection with God after you accept him, and how do you deal with all the attacks that you still have, and what would you say to us that have all this influence from these things around us that sometimes we watch, or even the kids or the teens,
to keep away from this kind of life? Sure, sure. So my relationship with God it's always a work in progress. I love the way God is because he's so gentle. He knows the way we think and why we think it. And he gently draws us through, little by little through the Holy Spirit. I started to turn away from certain things. Like the first thing was music. I didn't want to listen to what the music had to say anymore because it just didn't represent what I was looking for. It didn't sound like it made sense with God. And then it was movies and, different things. So TV, one of the hardest things was alcohol, drinking. Like I had to learn how to let go of those things. And as I started to develop a relationship with God, that's when I started to have a more of desire to want to do what he wants in my life. And it just became natural. Some of us think that, there are times where God asks us to do something and it's like a struggle to get rid of it. It's a struggle to let go. But when you fall in love with God because of how much he loves you, it's like you want to do it. It becomes easy. And it actually comes in like as if it's coming from you, like it's a natural thing coming from you. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento que está em progresso, a cada dia. Lógico que tem as suas dificuldades sempre, mas Deus, ele é um Deus gentil, ele é um Deus amoroso, ele sabe o que vai no meu pensamento, ele sabe o que vai no nosso pensamento. E ele não força ninguém, mas é algo que a cada dia, quando você tem o desejo de conhecê-lo e o desejo de buscá-lo, você sente no seu coração o desejo de fazer cada vez mais, de buscá-lo cada vez mais. E não pelo que ele faz por mim, mas por ter entendido o amor que ele tem por mim. E quando eu me apaixonei por ele, quando a gente se apaixona por ele, a gente quer buscar a cada vez mais. E uma das coisas que eu comecei a deixar de lado, as músicas que eu ouvia, quando eu percebi que eu não tinha mais interesse de saber o que a música queria dizer, porque na verdade eu percebi que aquela música não tinha mais a ver com o que Deus é. E, por consequência, músicas, filmes e todos esses tipos de influências. Mas uma coisa que foi muito difícil para mim, lógico, foram o álcool e as drogas, mas quando eu comecei a buscá-lo e me apaixonar por ele, eu comecei a buscar aquilo que iria me ajudar a me afastar disso, e também ele começou a colocar em mim o desejo, porque eu me apaixonei por ele. Então, o desejo que vem de dentro para fora, de você buscar e de você ir atrás, e de você ter interesse de saber quais são as coisas que vão te trazer para mais perto de Deus e te afastar de outras coisas. The second question was, when I go, experience an attack from Satan, what do I do? Two things. The first thing is to pray. Prayer is so important. Having a conversation with the one who can help you and asking for that help, you begin to see how God is able to change things around, to do things, to save you. When you do that even the people with the weakest faith can pray to God and have a prayer answered. And what it does is when it's answered, it strengthens your faith. So prayer is important. Então, a segunda pergunta, no caso, né, sobre o meu relacionamento com Deus, e agora o que eu faço para me manter bem em relação aos ataques e como que eu lido com esses ataques. Na verdade, duas coisas, mas
a oração. A oração é tudo. E mesmo uma pessoa que tenha fé, a menor fé, quando a gente ora e pede e quando a gente tem a nossa oração respondida, o fato de ter a nossa oração respondida vai fazer com que a nossa fé aumente e vai fazer com que a gente procure cada vez mais e ter esse momento de você conversar com Deus, esse momento de você falar com Ele, de você abrir o seu coração a Ele. É uma das coisas mais importantes. The second thing that I do is scripture. I memorize scripture. If you don't have a Bible verse in your mind that will help you, it becomes harder. So one of the books that I love the most is Psalms, because in that book of Psalms, David is going through such crazy stuff, right? And many times he's calling out to God, asking for help. One of them is Psalms 91. Psalms 91, verses 14 through 16. Psalms 91, verses 14 through 16 says, "Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him, and I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. And with the long life, I will satisfy him and show him my salvation." O segundo ponto são as escrituras. E eu memorizo as escrituras. E não existe, não tem como uma pessoa que não tem um relacionamento com a Bíblia, se você não tem um verso bíblico na sua mente, você não vai conseguir se manter em pé, você não vai conseguir se livrar dos tormentos. E o livro que eu mais gosto de ler é Salmos, porque Davi estava passando por coisas tão difíceis e ele estava pedindo a Deus por ajuda, ele estava clamando por ajuda. E o capítulo 91 de Salmos, Psalms 91 verses that you've read? 14, 15 and 16. Ok. E os versos 14, 15 e 16 são os versos do Salmo 91 que eu vou ler agora. Deus diz: "Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador." Amen. Some advice to some of you that are watching things, playing video games, or whatever it is. It has an influence on me. Sometimes things are painted in a very nice way. When you look at Disney, the Disney princesses, they look like it's all perfect. And, there's, the good magic and the bad magic. The only one who has power is God. He's the only one that can create things and make things that don't exist and make them to exist. He put the stars in the sky. He created the earth, the sea, and everything that is in it. And there's only one God, one, the Father, the Son, the Holy Spirit. They are the one that can create and do those things, that have that power. Nobody else. So when we desire to have that power, when we look upon those things, we're inadvertently saying that we want to be God. We're inadvertently saying that we wish we had those kind of things. And it has a strong influence that will always destroy the image that God has created from the beginning. Wow. Perfect answer. No, perfect answer. Great answer. Então, no caso, a resposta que ela deu para as pessoas que
se sentem influenciadas por videogames, por filmes, por séries, pela Disney. As princesas, todas essas coisas, elas são pintadas com uma forma muito bonita. Essa magia branca, né? Essa ideia da magia boa, do bonito que pode ser construído, que pode ser criado, das coisas que podem surgir através da magia. O que acontece é que Deus é o único criador. Não existe outro que possa criar coisas. Foi ele que criou as estrelas, que criou o mar, que criou a terra. E ele é o único que pode dar vida, é o único que pode fazer coisas através do nada. Então, quando você assiste esse tipo de coisa e quando você tem a influência disso e acredita nisso como, eu gostaria de ter esse tipo de poder que só Deus tem, na verdade, o que você está dizendo é que você gostaria de ser um Deus. Que você gostaria de ter este poder para você. E quando você pensa dessa forma, você está totalmente distorcendo a imagem do Deus Criador, do que o único que tem o poder, que é o Pai, Filho, Espírito Santo, é o único que tem o poder. Ele é o único que tem o poder no universo. Então, essas influências que muitas vezes fazem com que nós, jovens, crianças, adultos, assistam e tenham esse desejo, nada mais é do que querer ser Deus, do que querer tomar o lugar de Deus, porque ele é o único poderoso, é o único que pode criar coisas a partir do nada e transformar tudo. Uau! Uau! Olha, a resposta realmente Amazing. Glória a Deus. Praise God. Wow. Praise God. Thank you, Tammy. Muito obrigada, Ju. Foi muito impactante, gente, realmente. Que testemunho. Assim, é um testemunho que é para você rever cada vez mais aí, pessoal. Compartilhe esse testemunho realmente, porque ele não é de agora que a Tammy fala sobre o testemunho dela, né? Já falou em outros públicos também aí, tem sido uma bênção na vida das pessoas. Esperamos também que na sua vida seja uma bênção também esse testemunho de hoje. Amém, amém. Ju, você ia também fazer uma oração? Isso. Claro, Pode. Eu vou só traduzir para ela. Sim. Okay, Tammy, thank you so much. It was a huge pleasure to listen your testimony and also share as a translator. So for me personally, thank you so much for this. And we know that God works through you. He works through you. And we know that since you were sharing this testimony, other people are going to see and be impacted as we were today. And I know that God will continue working through you. And we are going to share this testimony to as many people as we can. Okay. And I don't know if you know Stephanie. I'm going to introduce you to her because she has a channel, and I guess would be very nice for you to share. And she's also American, so you are not going to have the barrier of the language, okay? Okay. Então, eu falei para ela, Drica e William, que eu vou... no caso, vocês podem apresentar a Stephanie, porque seria muito interessante ela transmitir essa mensagem no canal, e como elas são americanas, não vai ter a barreira da língua. Então, vai ser ótimo. Tenho certeza que a Stephanie vai gostar muito do testemunho, porque ela gosta muito de compartilhar, e como ela tem um canal como vocês, vai ser bom também. Amém. Você faz oração com ela pra gente, então, Ju? E aí, no final, tem uma foto que a gente vai tirar aqui, tá? Tá bom. Okay. E a gente vai fazer uns recadinhos finais também. Ok. So, Tammy, now we are going to pray, and after we pray, they are going to take a picture of us, and they are going to have some announcements at the end before they finish the recording, okay? Sure. So, can you pray for us, and I'll translate? Sure. Father, I believe that you are coming soon. Pai, eu acredito que o Senhor está voltando em breve. I know that there are things happening in this world that we cannot imagine, evil things. Eu sei que estão acontecendo coisas nesse mundo que nós não podemos imaginar, e coisas malignas.
But at the same time, your power is being manifested all over the world. Mas, ao mesmo tempo, o seu poder está sendo manifestado no mundo inteiro. May all of us experience the power of your love, the power of transformation, and the power of forgiveness. Que todos nós possamos sentir, possamos ter a experiência do teu amor, da tua transformação em cada um de nós. I ask that you abide in our hearts as we abide in you. Keep us until the day that you come. In Jesus' name, amen. Peço que o Senhor continue no nosso coração, assim como nós estamos no seu coração, e nos mantenha até o dia que Jesus voltar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Amém, amém. Vou só dar uns recadinhos aqui para a gente encerrar aqui este momento, mas primeiro quero agradecer mais uma vez também a sua companhia aqui assistindo esse testemunho. E eu queria lembrar mais uma vez, né, quantas pessoas a gente já trouxe aqui contando as suas histórias. E algumas dessas pessoas com histórias de que foram resgatadas do mundo sobrenatural. E tem uma coisa que se repete em todas elas, é que depois que elas saem, que elas são resgatadas, é uma prática da vida delas, orar, ler a Bíblia e testemunhar. Exato. E o ler a Bíblia é de memorizar versos. Vocês acompanharam isso em todas as histórias. E eu estava aqui me perguntando por que muitas vezes a gente negligencia o estudo da Bíblia, negligencia a oração, sendo que algumas pessoas tiveram experiências tão maiores e já perceberam profundas, né? O quão é essencial, o quão faz parte, Eles sabem do poder precisa que fazer tem, né? parte da nossa Deus. vida diariamente, a memorizar as Escrituras e falar com Deus. Nós não precisamos passar por experiências profundas como eles passaram para ter a relevância e importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Mas através da experiência deles, saber como que é importante exaltar nas nossas vidas a palavra de Deus. Exatamente. Então, traga essa reflexão para a sua vida também. Pense nisso, pense em que lugar você tem colocado o seu relacionamento com Deus, se tem sido uma prioridade ou não. Exatamente. Tá bom? E também, para dar um recado final, que estamos para iniciar uma série de estudos, estudando a Bíblia com Gabriel Estevam. Então, fique conosco aí, que iremos divulgar quando começará esses estudos aqui no canal. Exatamente. Então, convido vocês também a colocar em prática aí o estudo da Bíblia. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia, que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.